toda doença tem cura? É uma indagação muito comum. E as queixas é do tipo, por que eu não fico curado? Primeiro, eu quero responder que do ponto de vista da ciência tradicional, que é maravilhosa, nem toda doença tem cura. Do ponto de vista vibracional, místico, sim, todas as doenças têm cura. Porque a forma de abordar é completamente diferente. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou Onildo, sou terapeuta holístico e fico muito feliz com a sua presença aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like. E se você não é, gostar desse vídeo, se inscreva, você também será muito bem-vindo. Porque nós conversamos aqui todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional e, sobretudo, para o crescimento espiritual, sempre inspirados na inteligência espiritual. Eu quero que você fique atento a este vídeo, a forma que nós vamos abordar esse tema da cura, e aí no título deve ter chamado a sua atenção 3 obstáculos que atrapalham a cura de qualquer doença, e você fique bem atento. E depois você poderá comentar aqui no canal se de alguma forma, primeiro, se isso faz sentido para você, se isso te deixou mais animado, e também se de alguma forma algum desses obstáculos está atrapalhando você na cura de algum problema, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele de qualquer natureza. Então, fique atento para depois você comentar. Eu vou ficar muito feliz em ler todos os comentários que são colocados aqui. Então, observe. A pergunta é, toda doença tem cura? Sim, do ponto de vista vibracional tem. Do ponto de vista da ciência comum, tradicional, não. Porque a primeira coisa que a ciência precisa fazer para trabalhar a cura é entender a doença. É compreender a doença. Precisa compreender a causa, como é que ela começa, por que ela começa, para poder encontrar uma droga que vai inibir aquele processo, ou, em alguns casos, remover parte do processo já desenvolvido, quando é o caso das cirurgias. Então, a ciência, ela só trabalha, e é muito útil, graças a Deus que a ciência existe, mas ela trabalha por esse viés, compreendendo a doença para vencer a doença. Nós místicos, nós trabalhamos sem pensar na doença. Nós trabalhamos focado no potencial do corpo, na capacidade, na competência mística, vibracional, seja lá o nome que quiser dar, que o corpo tem. Eu vou contar uma passagem que aconteceu na minha vida e há muitos anos atrás e que me dá muito entusiasmo fazer o que eu faço hoje. Eu tive um diagnóstico de câncer e um daqueles diagnósticos assim que não tem muita alternativa. O médico que me entregou os exames disse, olha, eu lamento dizer para você, nós temos que fazer uma cirurgia muito urgente, porque nesse lugar onde está o câncer, a metástase é muito rápida. Eu posso dizer para você que talvez coisa de 15 dias é o tempo que você tem para resolver isso. Então você receber um papel desse e dizer que você tem 15 dias para morrer, não é uma notícia muito boa. E ele me disse mais, esse médico ele tinha um viés naturalista, ele disse, olha, se você quiser tentar, eu conheço um naturalista em São Paulo, eu estava na Bahia na época, até hoje, né? E aí ele me deu todas as referências desse médico que ele acreditava, e se eu não quisesse fazer a cirurgia imediatamente, eu podia fazer uma tentativa desse tratamento natural. Então, foi o que eu escolhi, e fui para São Paulo. E levei o catatal de exames que eu tinha. E quando eu cheguei, o médico que me atendeu lá nessa clínica especializada, ele ficava nas montanhas, lá em Itapecerica da Serra, e aí esse médico de 82 anos, eu falei para ele, olha, eu estou com uma doença, aí eu trouxe aqui os exames para o senhor dar uma olhada, mas não falei para ele o que era. Ele pegou os exames com a pasta, pegou tudo, segurou assim um pouco, olhou para a pasta fechada e me devolveu.
E depois disse, olha, eu não vou nem olhar. Aqui para nós não interessa a doença, interessa a cura. O que você veio buscar foi a cura, então vamos focar na cura. E me entregou a pasta do jeito que estava, não olhou o exame, não quis saber que doença eu tinha, qual era o problema. Ele me passou um tratamento para meu corpo encontrar o caminho da cura. Uma notícia boa é que eu estou aqui contando a história depois de mais de 35 anos, talvez, que aconteceu isso. Estou aqui contando a história e não morri com 15 dias. Então eu tenho muito entusiasmo sobre isso que eu faço hoje, que é aquilo que eu acreditava naquela época que me levou a procurar uma clínica natural. Então, minha gente, desse ponto de vista do potencial que nós temos, do que somos capazes, todas as doenças têm cura. Agora tem alguns obstáculos. E eu vou falar para vocês hoje de 3 obstáculos. O primeiro deles é a ignorância. É quando você não sabe disso que eu estou te falando. Se você não sabe, ou até sabe, mas não acredita, então isso se torna um obstáculo, porque você fica dependendo exclusivamente para a cura da medicina descobrir a sua doença, a causa, um tratamento. Se já existe o tratamento, você tem chance. Se não existe, não tem. Como foi agora o caso da pandemia, principalmente mais no começo, que tinha solução. Era pegou, piorou, morrer. Câncer, maioria dos casos não tem cura. Então é importante, a primeira coisa é isso, que impede a cura, é o indivíduo acreditar que ela é possível. Quando você não acredita, quando você não sabe que ela é possível, ou não acredita que ela é possível, você não contribui vibracionalmente para que o seu corpo reaja. Pelo contrário, você produz o segundo obstáculo, que é o medo. O medo é o segundo obstáculo que impede a cura e transformação da nossa vida. E normalmente ele é filho da ignorância. Porque quando você não conhece, você não sabe do que seu corpo é capaz, ou você não acredita nesse potencial incrível que o seu corpo tem, se você não acredita nisso, você fica com medo. E quando você fica com medo, você potencializa a doença. Então, quando você está doente, não sabe que é possível a cura, totalmente natural às vezes, você não acredita, então você fica com medo, e esse medo é mais um obstáculo para o tratamento, mesmo que você encontre um místico. Se você tiver com muito medo, mesmo você encontrando um místico, o místico não vai resolver o problema para você, porque o que cura é o corpo do doente, o que cura é o doente. O místico vai criar uma vibração, possibilitar isso, mas ele precisa da ajuda. É por isso que mesmo algumas pessoas que têm a sorte, mesmo pessoas que encontrem um curador assim, não resolve porque o medo não deixa. A pessoa, primeiro, ela não acredita. Segundo, ela está com medo. Então, é por isso que algumas pessoas, mesmo encontrando um curador, não resolve. Como aqueles que estavam lá no tempo de Jesus. Quantos doentes Jesus passou por perto, mas as pessoas não acreditavam e não correram atrás. Lembra lá em Jericó? Só um ceguinho saiu correndo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, enxergou. Os outros continuaram ali. Porque não acreditaram, porque não confiaram, porque não quiseram. E agora vamos falar rapidamente do terceiro obstáculo para a cura, que são os ganhos secundários. Ganhos secundários é o benefício oculto que a doença traz para a pessoa. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. O caso de benefício oculto consciente é muito raro. Durante todo o tempo que eu tive estudando psicanálise, a gente estudava isso na teoria, e eu escutava muito isso dos benefícios ocultos, dos ganhos secundários, e eu nunca tinha testemunhado um caso de ganho secundário consciente. Até que um dia, eu já até contei isso para vocês aqui em um outro vídeo, um cliente meu já estava muito melhor. O problema dele era grave mesmo, de ansiedade, de generalizada, síndrome do pânico. E depois de uns 4 meses comigo, ele estava assim muito bem mesmo. E aí passou uma mensagem no WhatsApp para mim dizendo o seguinte: Onildo, eu preciso interromper o tratamento pelo menos por uns 3 ou 4 meses. Eu disse, tá, tudo bem. O que houve? Eu pensei que era questão de dinheiro. Eu disse, o que houve? Se eu puder ajudar.
Ele disse, não, Anildo, o problema sabe o que é que está chegando muito perto de eu fazer a minha perícia. E do jeito que eu estou aqui, se eu for para a perícia, eu não vou passar e eu vou perder minha aposentadoria. Então eu não posso continuar o tratamento agora porque senão eu não vou passar na perícia. Então esse foi o primeiro caso, depois eu já vi mais um ou dois. Primeiro caso que eu testemunhei de ganho secundário consciente. Aquela pessoa não queria ser curada por causa da aposentadoria. Preferiu interromper o tratamento, continuar tendo crise de pânico, continuar com ansiedade, mas chegar lá na perícia, constatar a doença para que essa pessoa recebesse o dinheiro. Ou seja, essa pessoa não vai ser curada, porque ela tem um apreço pela doença. A doença dela é um investimento. Mas esse caso é consciente. Mas existem muitos casos de ganhos secundários que a pessoa não tem consciência. Mas ela está se escondendo atrás daquilo, escondendo atrás daquela doença. Especialmente nos casos de depressão, tem muito. E é por isso que eu pedi a vocês que comentassem se de alguma forma isso faz sentido para você sair disso, se for o caso, se você estiver envolvido com isso. Nos casos de depressão, é muito comum isso. A pessoa, depois de 1 ano, 2, 3 com depressão profunda, ela se acomoda e aí a família acaba resolvendo os problemas dela. Quando tem que resolver alguma coisa, um filho resolve, um marido resolve, um irmão e não sei o quê, não, porque ela está doente, ela não consegue fazer isso porque ela está doente. Não, ela não dirige porque ela está doente. Não, ela não pode ir sozinha no médico porque ela está doente. E aí, essa doença traz alguns benefícios. Ela não pôde nem trabalhar mais, a coitadinha. Ela trabalhava tanto e agora nem pôde trabalhar mais. E está tudo funcionando, está recebendo tudo, as coisas estão vindo até a mão. Se ficar curada, vai ter que trabalhar de novo, vai ter que fazer tudo de novo. Então, inconscientemente, normalmente essas pessoas não fazem isso deliberadamente, por escolha. É uma escolha inconsciente. Mas se essa escolha, mesmo sendo inconsciente, estiver lá, não tem cura. Aí não cura nada. Não cura nem a ansiedade, nem a depressão, nem outras doenças do corpo. Qualquer doença que tiver um ganho secundário, que é um investimento para a pessoa, você pode tomar o remédio que for, você pode fazer cirurgia, você pode ter os melhores médicos, pode fazer tudo. Ela rescinde, ela volta. Não tem jeito. Então não tem cura. Então observe. 3 inimigos da cura de qualquer doença. O primeiro deles, a ignorância. Você não saber que seu corpo é capaz de curar. Segunda, o medo. E o terceiro, os ganhos secundários. Se você quiser uma ajuda, programação vibracional. Programação vibracional é uma técnica silenciosa que você não precisa de expor a sua vida. Ao invés de falar de seus problemas, você vai falar de como gostaria de ser a sua vida. Que vida você gostaria de ter do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde. Você vai fazer até 3 pedidos, a gente prepara a programação vibracional e essa programação vai estimular o seu sistema atômico para criar as condições de você realizar isso que você está buscando. É uma grande ajuda, silenciosa, é só ouvir. Eu vou deixar um link aí, para se você quiser saber mais sobre a programação vibracional, clica no link e eu mando para você mais informações. Fico muito feliz com a sua presença, eu espero ter contribuído com esta reflexão de hoje e eu espero você no próximo vídeo.